Mais uma dica, e agora nós vamos um pouquinho lá para a didática, tá bom? Falamos na primeira dica sobre currículo, falamos sobre projeto político-pedagógico, avaliação, e agora nós vamos entrar no processo didático, ok? E o processo didático, gente, nós não podemos esquecer que, por incrível que pareça, muita gente, muitos professores erram a parte da didática, ok? Que não deveriam, até porque é uma ferramenta, é isso? É uma ferramenta do processo de ensino-aprendizagem. Gente, nós temos cinco componentes do processo de ensino-aprendizagem. E lá vem, de novo, né? O primeiro componente do processo de ensino-aprendizagem chama-se avaliação, que foi nosso tema da super dica anterior, não é isso? Tá? Sobre avaliação. Lembrando sempre que no primeiro momento a avaliação ela é diagnóstica, não é isso? No primeiro momento ela é diagnóstica, é o primeiro componente do processo de aprendizagem, onde o professor vai organizar suas estratégias, onde o professor vai conhecer o seu aluno, ok? A partir daí, gente, da avaliação, a partir do momento que o professor avalia as estratégias, é isso? A comunidade, o projeto político-pedagógico, as inquietações do aluno, ele vai partir a traçar os seus objetivos, ok? Segundo componente do processo de ensino-aprendizagem, os objetivos. Gente, o professor, quando entra em sala de aula, ele tem que ter três objetivos. O objetivo institucional, okay? O objetivo institucional, que é aquele que ele tem que estar no plano de ensino dele, a Base Nacional Comum Curricular, os PCNs, okay? As diretrizes curriculares, e não pode esquecer de articular isso com o projeto político-pedagógico. Okay? Então, o primeiro objetivo, o que é o objetivo institucional. Depois ele vem para o objetivo social, que é justamente a transversalidade que ele tem das angústias que estão transcritas no nosso projeto político-pedagógico, que são as inquietações da comunidade. E por último, o objetivo do professor chama-se aprendizagem. Gente, o professor tem o objetivo com a aprendizagem. O professor não tem o objetivo de passar conteúdo. Okay? Não é essa a função primária de um professor, passar conteúdo em sala de aula. A função primária de um professor é ensinar o aluno. É aprendizagem. A partir daí, gente, concomitante, relacionado nessa relação objetivo, a avaliação objetivo, nós temos os conteúdos. Quando você traça os teus objetivos, você já vai fazer um link com os conteúdos. Então, os conteúdos do saber objetivo, do saber científico, do saber tecnológico, eles têm que estar transversalizados. Eles têm que estar permeados com os objetivos que você buscou. Ele tem que ter a base nacional no seu conteúdo. Claro, evidente, que são os conhecimentos. Mas ele tem que ter os valores sociais. É isso? Ele tem que ter ali todas as propostas, inquietações que estão contidas no seu projeto político-pedagógico. Então, o conteúdo, como fala o professor José Carlos de Banho, né, livro didática, página 142, que diz o seguinte, que conteúdo, e eu falei isso logo no início aí, daquilo que nós falamos de currículo, não é isso? Conteúdo é um conjunto de conhecimentos, procedimentos, atitudes, modos valorativos organizados de forma didática e pedagógica a fim de proporcionar uma aprendizagem ativa, correto? Então, o conteúdo ele tem já está direto ligado aos objetivos. Mas quando você escolhe um conteúdo, gente, você tem que saber qual será a melhor forma de passar, de repassar, de proporcionar aprendizagem para esse meu aluno. Então, no conteúdo, né, você vai ver a metodologia, o método, qual o método adequado para me desenvolver uma proposta para o meu aluno. E o método adequado vai estar baseado aonde? Nos objetivos e na avaliação. Nós temos numa sala de aula, gente, 3 canais de aprendizagem. 30% da nossa sala de aula é auditivo, outros 30% são visuais, mas 40% da nossa sala de aula são sinestésicos. Então o professor tem que ter a sensibilidade de trabalhar todos esses canais de aprendizagem numa sala de aula. Isso vai favorecer com que todos os alunos aprendam. O método adequado, por exemplo, para você ministrar uma aula, pode ser através de um PowerPoint, através de uma aula na televisão, uma história, pode ser uma aula expositiva, dialógica, exato? Então, que são as aulas que nós chamamos de aulas expositivas, que pode ser verbal, pode ser exemplificação, pode ser ilustração ou até demonstração. Gente, uma aula expositiva ela não é tradicional. O tradicional é como você desenvolve essa aula. Uma aula expositiva ela pode ser dialógica.
Ok? Nós temos também o trabalho, por exemplo, os trabalhos de elaboração conjunta, onde o professor e o aluno juntos trabalham, desenvolvem juntos a proposta, você empodera o aluno no processo de aprendizagem, onde ele contribui, né, na construção desse trabalho, na construção dessa aula. Outro método importante é o método de as atividades especiais. As atividades especiais nós podemos considerar, por exemplo, as atividades extraescolares, as aulas passeios, não é isso? São atividades extras, elas vão complementar o processo de ensino-aprendizagem de sala de aula. Mas também tem um método importantíssimo, gente, que chama-se trabalho em equipe. Trabalho em equipe, que pode ser seminários, pode ser grupo de verbalização e grupo de observação, pode ser Philip 66, que é mais ou menos um trabalho em equipe, pode ser seminários, debates, não é isso? Trabalho em equipe, ele proporciona não só a construção coletiva de um trabalho, mas ele proporciona aos alunos aprender a trabalhar em equipe, aprender a trabalhar com as diferenças. Isso é muito importante hoje, onde nós vivemos num mundo de diversidade, correto? Porém, esses processos, como nós falamos, a avaliação, os objetivos, os conteúdos, as metodologias precisam de meios. Libânio fala de meios e muita gente erra na prova a questão dos meios. Meios, gente, nada mais é que os recursos pedagógicos. O quadro, o computador, o smartphone, se for o caso, todos os instrumentos pedagógicos que vão auxiliar você no processo de ensino-aprendizagem, ok? Lembrando sempre que a avaliação, ela permeia todo o processo de aprendizagem. Ela permeia o início, ela começa, né, ela começa na construção das suas estratégias, no conhecimento do teu aluno, ela permeia o processo, reavaliando, reelaborando a tua estratégia pedagógica, e ela, ao final do processo de aprendizagem, ela vai trabalhar o somatório, o somativo, ela vai classificar o aluno de alguma forma ou de outra, não é isso? Então, uma super dica para vocês, componente do processo de aprendizagem, bons estudos, um abraço a todos.